Senhor vosso Deus, Ele é bom, compassivo e clemente. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: essa geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para essa geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens dessa geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com a geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta noite, irmãos e irmãs, temos a alegria e a satisfação de celebrar essa missa em honra a Santa Francisca Romana, que temos a graça de Deus, como já ouvimos no começo da Santa Missa, de ter uma relíquia dela conosco. Essa relíquia, nas igrejas dedicadas e nos altares que são consagrados, esse aqui é um altar consagrado. Para poder consagrar um altar na igreja católica, precisa ter uma relíquia. Se não põe relíquia, não pode consagrar. Sem consagração, sem relíquia, não há consagração. Isso é um costume antiquíssimo da igreja, que lembra o quê? Lembra que as primeiras missas eram celebradas sobre o altar sobre o túmulo dos santos, eram celebradas nas catacumbas, sobre o altar, os altares. Depois, ao longo da história, era o túmulo, celebrava a missa sobre o túmulo. Depois, quando a igreja sai, deixa de ficar nas catacumbas e se torna uma igreja, uma religião oficial com seus templos grandiosos, as igrejas, os altares passaram a ter uma outra estrutura chamada pedra d'ara. Havia uma pedra no centro do altar, onde também era colocada era lembrado o túmulo. As pedras d'ara era o lugar também para recordar essa mesma experiência, o testemunho, a entrega, a fé, a celebração da Eucaristia. E com o passar do tempo também, já mais recente, já no final da Idade Média, a gente tem que os altares não é mais a pedra d'ara, mas a relíquia daqueles que
daqueles que conseguiram a glória dos altares do céu. É um pouco a ideia de se colocar a relíquia no altar. E aqui temos essa santa, essa relíquia, se eu não me engano, se eu estiver enganado, depois alguém corrige para mim, mas essa relíquia foi um presente do padre Marcelo Gomes, à época, né? Ele tinha ido para Roma, e lá em Roma, não sei como ele fez, mas ele conseguiu a relíquia de Santa Francisca Romana, e trouxe, ele tinha essa relíquia, e o padre Paulo Henrique, na época, pediu ao padre Marcelo, e ele doou essa relíquia à nossa comunidade. Então é a relíquia que temos aqui. Santa Francisca, seu nome era Francisca Lione. Olha a data de nascimento dela, 1384. Para quem não lembra, Santa Francisca Romana era contemporânea de Santa Rita de Cássia. São do mesmo período de vida. Santa Rita de Cássia é de 1380, né? Ela é de 1384. Eram contemporâneas. Por isso, ela era uma jovem, e ela tinha uma vida fortíssima de oração, recolhimento e penitência. Um pouco da Idade Média, né? A Idade Média sempre trouxe isso muito forte: a penitência, o recolhimento e a oração. Como qualquer uma outra jovem do seu tempo, também queria ser freira, como Santa Rita queria ser freira, né? Buscava uma vida das virtudes cristãs. Porém, como Santa Rita, o pai de Santa Francisca havia prometido ela em casamento a um nobre, como Santa Rita, um nobre chamado Lourenço Ponciano. E ela, como Santa Rita, também obedeceu ao pai e se casou. Diferentemente do esposo de Santa Rita, Lourenço era muito cristão e apoiava. O Santa Rita não era muito aquelas coisas, não. Era um homem terrível. Eita lelê, esposo difícil. Viviam juntos a fé. O casamento de Santa Rita, de Santa Francisca, foi um casamento muito feliz, apesar das coisas normais de qualquer vida matrimonial, né, Luiz? É, Maria? Normal, feliz, né, Jaina? Feliz, com dificuldades normais. Não era como Santa Rita de Cássia, todo pesado, né? Todo pesado. Ela teve 6 filhos com Lourenço, praticavam a caridade, era muito caridosa, tanto ela quanto o esposo, e praticavam ajudando os necessitados. A casa de Santa Francisca vai se tornando, ela era uma nobre, casada com um nobre, a casa dela se torna um centro de acolhida dos necessitados de Roma. Roma inteira ia lá na casa de Santa Francisca, que se tornou uma espécie de um asilo, albergue e hospital. A casa dela se torna isso. Roma, no tempo de Santa Francisca, estava dividida entre os que eram a favor do Papa e os contra o Papa, e fazia uma guerra medonha em Roma, porque era o tempo da divisão. Tinha 3 papas esparramados no mundo. Tinha um papa na França, em Avignon, um papa em Pisa e outro papa em Roma. Qual que era o papa da coisa? Quem que mandava? Roma se matava nesse tempo. Famílias, né? Tem uma série, depois você pode ver, dá para a gente entender um pouco, chamado Os Borgias, que conta a história dessa família, como essa família comandava Roma e a igreja e tudo esse negócio aí, de papas santos e papas terríveis na família dos Borgias, né? A cidade também foi assolada por epidemias, fome, revoluções, e Santa Francisca então vai cuidar dos pobres, e 3 de seus filhos morrem no meio da pandemia que assola a Itália, e assola a mesma pandemia que matou os filhos de Santa Rita, é a mesma pandemia que matou os 3 filhos de Santa Francisca Romana. Uma pandemia como a nossa, pandemia da peste negra, né, da peste bubônica, uma pandemia como essa nossa pandemia ainda de Covid.
Mais tarde, um outro filho de Santa Francisca foi feito refém nessa guerra civil em Roma, juntamente com seu esposo. Foram feitos prisioneiros, feridos. Santa Francisca vendeu tudo que tinha, quase tudo que tinha. Foi para manter a sua casa, albergue, hospital. Os bens da família, aplicou quase tudo. É desse período então que vem o título a Santa Francisca de a mãe de Roma, com o esposo preso, três filhos falecidos, um filho refém também junto com o esposo, e ela cuidava disso tudo, administrava tudo e fazia caridade. Terminada essa guerra, o esposo de Lourenço volta para casa e teve grande parte dos seus bens restituídos pelos invasores, né? Santa Francisca então conseguiu, junto com muita oração, a partir de muita oração, que seu esposo também se reconciliasse com aqueles que fizeram guerra, com os inimigos surgidos nesse período de guerra. Santa Francisca faleceu então no dia 9 de março de 1440, tinha 56 anos de idade. Santa Rita tinha 76, Santa Rita viveu mais do que Santa Francisca Romana. Santa Francisca Romana viveu 3 anos no convento que ela fundou. Santa Rita viveu 20 anos no convento das Irmãs lá de Cássia. Ela foi canonizada no ano de 1608 e recebeu o título então de Santa Mística da Igreja. Santa Francisca Romana tinha também os dons naturais. Hoje, há muitas pessoas que estão lendo as obras de Santa Francisca, justamente por conta da dimensão mais mística da sua vida. Era uma mulher do seu tempo, preocupada com as questões políticas do seu tempo, também uma mulher caridosa, mas extremamente mística, dons sobrenaturais e carismas, que serviram para a edificação da igreja em geral. Ela tinha visões do seu anjo da guarda, no combate entre as forças satânicas e as forças celestiais. Ela teve profecias, êxtases, colóquios com Jesus Cristo e Nossa Senhora. Teve também visões sobre o céu, o inferno e o purgatório, deixando claro que o maior sofrimento na terra não tem comparação com a felicidade no céu. Então, por isso que ela vai suportar tudo com muito amor, paciência e perseverança. Só um fato, se vocês me permitem, só um fato aqui do anjo na vida dela. Deus enviou um anjo especial para guiar Santa Francisca na purificação. Ela não via o seu anjo, mas ele estava constantemente assolado e se manifestava por meio de sinais muito claros. Além de amigo e conselheiro, o anjo era vigilante, que a castigava quando ela cometia qualquer pequena falta. Certa vez, Francisca, por respeito humano, não interrompeu uma conversa frívola, superficial, e o anjo então lhe aplicou na face um golpe tão forte que deixou marca no seu rosto, e o barulho do tapa foi escutado pela sala inteira. O demônio empreendia todo tipo de esforço para perturbar a vida e, sobretudo, para impedir a santificação de Francisca. Como a santa sempre triunfava das suas tentações, o demônio recorria com frequência a ataques diretos. Assim, em certa ocasião, Francisca retornava da Basílica de São Pedro e tomou um atalho. Já era tarde. Chegando à margem do rio Tibre, inclinou-se para tomar um pouco d'água. Empurrada por uma força invisível, Francisca caiu no rio. O Vanosa, que estava com ela, se lançou para salvá-la e foi também arrastada pela correnteza. Sentindo em perigo a sua vida, recorreu a Deus e ao mesmo tempo viram de novo o anjo na margem para salvá-las. Alguns prodígios também, os dons naturais e visões sobrenaturais que ela teve. Em 1413, lhe apareceu em sonho seu filho falecido havia pouco, tendo ao seu lado um jovem do mesmo tamanho.
parecendo ser da mesma idade, mas muito bonito. Perguntou ela a esse jovem: és tu realmente filho do meu coração? Ele respondeu que estava no céu, junto com aquele esplendoroso arcanjo que o Senhor lhe enviava para auxiliar na sua peregrinação terrestre. Dia e noite, disse o jovem, dia e noite o verás ao seu lado, e ele te assistirá em tudo. Aquele espírito celestial irradiava uma luz que Francisca podia ler ou trabalhar à noite, sem dificuldade alguma, como se fosse dia. O anjo iluminava o seu caminho quando ela precisava sair à noite. E foi então na luz desse arcanjo que ela podia ver os pensamentos mais íntimos dos corações. Recebeu ademais o dom do discernimento dos espíritos e do conselho, os quais usava para converter os pecadores e conduzir os desviados ao bom caminho. Deus também a favoreceu com numerosas visões. As mais impressionantes foram a do inferno. Viu em pormenores os suplícios pelos quais são punidos os condenados, de acordo com os pecados cometidos. Observou a organização hierárquica dos demônios e as funções de cada um na obra da perdição das almas, uma paródia da hierarquia dos coros angélicos. Lúcifer é o rei do orgulho e o chefe de todos. Viu ainda como em atos de virtude praticados pelos bons, viu ainda como os atos de virtudes praticados pelos bons atormentam as criaturas do inferno e a prejudicam a sua ação na terra. Ela também viu o céu aberto e os anjos vindo para buscá-la. Em 1440, viu-se forçada a retornar ao Palácio Ponziani para cuidar do seu filho. Atingida por uma forte pleurísia, ali não permaneceu, por não ter mais forças. Soube então que havia chegado o seu derradeiro momento. Padeceu durante uma semana, mas pôde dar últimos conselhos às suas filhas espirituais e se despedir delas. No dia 9 de março, depois de agradecer ao seu diretor, o padre Giovanni, em seu nome e da comunidade, que rezou as vésperas do ofício da Virgem Maria, com os olhos muito brilhantes, dizia estar vendo o céu aberto e haverem chegado os anjos para buscá-la. Com um sorriso iluminando-lhe a face, a sua alma deixou esta terra. Ao levá-las às honras dos altares, em 1608, o Papa Paulo V qualificou-a como a mais humana de todas as santas. E o cardeal Roberto Bellarmino, que contribuíra decisivamente com seu voto para a canonização, declarou: a proclamação da santidade de Francisca será de admirável proveito para as classes diferentes de pessoas, as virgens, as casadas, as viúvas e as religiosas. 4 séculos depois, pertinho de nós, o cardeal do Vaticano, Ângelo Sodano, traçava dela esse quadro. É uma mulher forte, das quais estão repletos os livros sagrados, as páginas da história da igreja. Mulher de ação, Francisca tirava, contudo, de uma intensa vida de oração, a força necessária para o seu apostolado social. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fiquemos em pé, exercemos a nossa oração. Nesta noite, a nossa oração pedindo ao Senhor 3